Olá, bem-vindo ao Centro de Capacitação de Obreiros e Líderes. Nós estamos no curso de Introdução ao Livro de Ezequiel. Última aula, aula 4, Filho do Homem, a mensagem hoje. Nesta aula será abordada a mensagem do profeta e a atualidade da sua obra. Na primeira aula nós vimos o profeta Ezequiel, na segunda aula vimos o contexto histórico de Ezequiel, na terceira aula nós vimos o livro de Ezequiel e hoje vamos ver a mensagem propriamente dita. Em primeiro lugar, é a gente entender as principais visões de Ezequiel hoje. A visão do Vale dos Ossos Secos. Em Ezequiel 37, essa passagem muito conhecida fala sobre o Vale dos Ossos Secos. Você conhece essa passagem, onde Ezequiel é levado pelo Espírito a um vale, onde ele encontra um exército, dá a entender que era um exército, pessoas, de homens ali, que estão todos, apenas ali os ossos, apenas as ossadas ali, desarticuladas, separadas umas das outras, desmembradas ali, jazendo ali num vale. Sinal ali de que houve uma grande batalha, houve uma grande chacina e esse exército ele foi destruído. O vale é simbólico também de uma depressão, é simbólico também de um momento difícil, um momento de crise. A Bíblia sempre fala que o vale é um local de crise, um momento de crise, então estar num vale é simbólico, E os exércitos antigos, eles evitavam os vales porque nos vales eles podiam sofrer as emboscadas. Geralmente os exércitos gostavam de lugares altos, de cidades, de muralhas fortificadas, porque lá de cima podiam ver o inimigo. Então esse exército talvez tenha sido presa fácil aí para o exército inimigo por estar no vale. O fato é que todos estavam mortos e Deus dá a ele uma visão de que eles poderiam reviver se o Espírito entrasse nele, se o profeta profetizasse. E ele diz, profetiza, e ao profetizar o Espírito entra novamente nesses ossos, e faz com que eles retornem à vida, eles voltem de novo a ter membros, tendões, os corpos são realmente remoldados, os corpos são agora montados de outra vez, e depois ele profetiza para que o Espírito entre neles, e o Espírito entra e eles se tornam a ter vida. O que simboliza essa visão? Essa visão, a interpretação mais correta dela é a reintegração do povo de Israel em uma só nação. Do 36:7 ao 1:28 conta a história do povo de Israel, e o que Deus está dizendo através dessa visão é que o povo de Israel, a nação de Israel, agora é em cativeiro, agora é separada da sua terra, separada do templo, separada das suas questões sociais fundamentais, da sua religião, do seu Deus, poderá voltar a viver desde que o Espírito esteja nele. Então uma profecia para o fim, uma profecia de restauração do povo de Israel. Agora, com certeza, isso não quer dizer que você não possa fazer uma interpretação da igreja nos dias de hoje, do cristão nos dias de hoje, que sem o Espírito Santo está morto, é um exército sem Cristo está morto, o homem sem Deus está morto, e somente através do Espírito ele pode tornar a viver. Então, essa interpretação também não está errada, embora teologicamente falando, aqui se trata de Israel. Com a visão dos ossos secos restaurados à vida, o Senhor, através do profeta Ezequiel, proclama a Israel a próxima ressurreição de sua vida nacional, ou seja, a vida do povo como um todo retornar. Ele profetiza através de um ato simbólico da junção de dois pedaços de pau, a futura união dos dois termos sobre um só líder, ou seja, apontando no versículo 15 ao versículo 28 para o reino de Davi. A segunda grande visão, mensagem do profeta Ezequiel, é a corrente das águas purificadoras. Ezequiel 47 fala da torrente que proporciona a vida que sai do templo. Em esta passagem, que Ezequiel 47, depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíram umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez voltar pelo caminho de fora. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos.
E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deveriam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia atravessar. E me disse, filho do homem, então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. O profeta é levado, do átrio externo, Isaías 46:21, ao vestíbulo do templo. Ali ele vê uma torrente brotando, uma corrente de águas purificadoras que saem debaixo do templo, passando para o sul do altar, ao sul do portão oriental externo. A 1000 côvados do portão, e cada côvado tem 45 centímetros, as águas já davam pelos artelhos, mas aos 4000 côvados já tinham se transformado em um rio, que é do hebraico nahal, bastante profundo para se nadar nele. E essas águas purificadoras também têm interpretações futuras, falando que o que sairá do templo servirá para purificar as nações, servirá para purificar os povos, para curar os povos exteriores. Isso é uma visão também a respeito do futuro. No entanto, isso não quer dizer que não caiba uma interpretação que esse rio, que essa água também não seja aí a água purificadora, a água do Espírito, a água que jorra, a água que brota, a água que limpa, a água que sacia. Também não é de todo errado dizer que essa água purificadora é também o movimento do Espírito Santo nos dias atuais da igreja. Jesus disse que aquele que crê nele, rios de água viva manarão, sairão do seu interior. Então, essa visão de Ezequiel acerca das águas que saíam do templo faz parte das mensagens da restauração transmitida ao povo cativo, ou seja, aquele povo que ouvia a mensagem podia ter esperança de que seria restaurado. Ao longo de toda a Bíblia, há menção de rios e águas, como sendo metafórico, que transmitem verdades espirituais. Então, essa água jorra do templo, é uma grande verdade, essa é a fonte das águas, que eles haviam depositado a sua esperança em coisas vãs, mas existia uma água verdadeira que vinha de Deus. O percurso e profundidade das águas eram extremamente profundas, porque vinham do templo, que agora havia sido restaurado, e essas águas corriam para o mar, cujas águas seriam saradas. Ezequiel 47:8. À medida que corriam as águas, a profundidade ia aumentando. A medição era feita por um homem, provavelmente o mesmo mencionado em Ezequiel 43. E a cada 1000 côvados, cerca de 500 metros, a profundidade dobrava. Assim, o rio não tinha uma mesma profundidade, pois aumentando conforme o profeta ia sendo conduzido pelo homem, até o ponto no qual já não se podia mais atravessar a nado, manifestando que aqui essa água seria uma água onde seria incontrolável, extremamente extensa e profunda, conduzida ali através desse rio de Deus. A outra mensagem também do profeta é o novo templo. Primeiramente, Ezequiel mencionou os pecados que provocaram a queda de Judá, capítulos 1 e 24, e anunciou a humilhação de seus vizinhos hostis. Então ele descreveu a gloriosa restauração do seu povo à sua terra, sua regeneração e a habitação do Senhor no seu meio para sempre. Bom, e por que esse novo templo? Porque o templo havia sido destruído. Lembrando aí do templo de Salomão, o templo havia sido construído por Salomão, 2 Samuel 7:12-13, era o desejo de Davi, mas Salomão que reconstruiu, mas havia sido destruído. E agora Deus prometera reconstruir o templo. Era uma mensagem de consolo para o povo, que agora havia perdido o templo por conta da destruição, 586, promovida por Nabucodonosor, que destrói o templo, mas ele, no capítulo 40, registra detalhes da estrutura do templo em Jerusalém e o retorno da glória do Senhor ao templo e o serviço sacerdotal. Existem algumas interpretações sobre esse templo. Existem 4, pelo menos, que a gente quer chamar a atenção. Primeiro, a primeira interpretação é que este templo, que sem dúvida
Zorobabel construiu em 520 a 515 é o plano real que Ezequiel projetou, mas devido à desobediência, Ezequiel 43, 2 ao 10, nunca se seguiu. A segunda interpretação é que este templo é um templo literal que se reconstruiria durante o reinado de Cristo no milênio. A terceira visão é que este templo simboliza a verdadeira adoração a Deus pela igreja cristã atual. E a quarta e última é que este templo representa o reino futuro e eterno de Deus, quando sua presença e bênção encherem a terra. Seja simbólico ou literal, parece claro que esta é uma visão do reino perfeito e final de Deus. Isto deu esperança ao povo nos tempos de Ezequiel. Os que acabavam de ver a destruição de sua nação e seu templo sem nenhuma esperança de reconstrução em futuro próximo. Os detalhes desta visão deram ao povo maior esperança porque a visão do Ezequiel procedia de Deus e sem dúvida se cumpriria no futuro. O que podemos dizer é que com certeza esse templo significava o desejo de Deus em ter um maior relacionamento com o seu povo. A salvação em Ezequiel. O profeta Ezequiel é o anunciador da justiça, Ezequiel 33, 1, 12. Renovação dos líderes de Israel, Ezequiel 34, 1 e 31. E a salvação e ressurreição, Ezequiel 37, 1, 28. E o projeto de Deus no final da história, Ezequiel 38, 1, 23 e 39, do 1 ao 29. Ezequiel no Novo Testamento. Ezequiel anunciou o rei pastor. Em Ezequiel 34, 11 e 31, ele fala que dará pastores segundo o seu coração e que surgirá um pastor, e esse pastor está se referindo com certeza a Cristo Messias. Encontra-se a profecia que se cumprirá em Jesus Cristo, o bom pastor, João 10, do 1 ao 18. Ezequiel e o Novo Testamento. Ezequiel viu a restauração de Jerusalém. A visão da restauração do Templo de Jerusalém, Ezequiel 40 ao 42, foi tomada pela igreja primitiva como uma referência ao templo que Cristo estava construindo entre os cristãos como pedras vivas, 1 Pedro 2,5, sendo ele, ou sendo ela, a herdeira das promessas de restauração de Ezequiel. Conclusão. Aprendemos no livro de Ezequiel sobre o amor de Deus, sua graça e sua promessa de restauração ao povo que lhe havia abandonado e sofrido as consequências de suas escolhas erradas. É com certeza um livro fundamental e inspirador para todo crente que hoje busca maior intimidade e relacionamento com Deus. Obrigado por assistir os nossos cursos. Façam outros cursos conosco, curso de professor de Escola Bíblica Dominical, cursos de diácono e diaconisa, cursos de dons espirituais e outros mais. Adquira os nossos livros também, tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida.